coisa. Eu estava lendo uma mensagem ontem, o irmão Brana falando de Jeffersonville. Mas como que o irmão Brana fala daquele jeito sobre Jeffersonville? A cidade dele, o tabernáculo ali. Diz, as mulheres mais imorais que existem estão aqui em Jeffersonville. Tem razão de, depois, né? Como é que coisa tremenda. Jeffersonville. É falar assim, pregar desse jeito. Um pregador chegou e falou, irmão Brana, não fale isso, irmão Brana. Não fale desse jeito, irmão Brana. Você não deve pregar assim, não. As pessoas te consideram como profeta, você chega lá e fala uma coisa dessa. Como é que vai? Você está ferindo o sentimento das pessoas. Oh, Jesus, ele falou para o pregador, Beethoven, você conhece Beethoven? Você já viu falar de Beethoven? Eu já vi, pois é, Beethoven, ele foi um grande, o que ele foi? Músico. Muitas vezes ele tinha que escrever as músicas e pegava aquela, via que não dava certo, jogava num cesto de lixo, até que saiu uma obra-prima da música. E Deus também quer uma obra-prima. Uma igreja que é a obra-prima de Deus. E aquela obra-prima teve que ser o quê? Moisés fez o Miguel Ângelo, né? Fez uma escultura de Moisés. Quando o Miguel Ângelo estava fazendo aquela escultura, que ele tinha aquela inspiração de como seria Moisés, ele trabalhou muitos anos fazendo aquela escultura. Muitos anos. E quando ele terminou aquela escultura, ele deu uma martelada no joelho daquela escultura, ele ficou tão impressionado com aquela escultura, que parece que era o Moisés mesmo que estava ali na frente dele. Ele deu uma martelada no joelho dele e disse, fala, Moisés! E Deus ficou tão admirado de ver aquela obra-prima lá no Calvário. Ele feriu a Jesus no Calvário, a sua obra-prima. E tirou daquela obra-prima uma obra-prima, uma noiva obra-prima. Para tirar uma obra-prima tem que pregar, tem que falar, tem que arguir, tem que exortar, tem que pregar. Porque Paulo diz, no fim do tempo eles não vão suportar a sã doutrina. Amontoarão doutores, terão comichão nos ouvidos, e amontoarão doutores que pregam conforme as suas concupiscências. Mas o profeta teve a visão antecipada da noiva. Ele viu a noiva alfa e a noiva ômega. Ele viu, Deus deu a visão para ele, daquela noiva passando vestida decentemente, com seus cabelos compridos, passava ali. Depois ele viu a igreja. Ele diz, meu Deus, aí está a igreja da América, tão imoral. Mulheres com cabelos cortados, roupas sumárias. Passando ali aquelas mulheres, tão horrível olhar para aquela igreja da América do Norte, principalmente aquelas irmãs ali. Mas depois ele viu voltar novamente a noiva, no ritmo do evangelho, vestido comprido, com cabelo comprido, não usava pintura, não usava essa maquiagem diabólica, não usava nada daquilo. Mulheres com cabelo comprido, roupas decentes, obra-prima, a noiva tirada. Porque quando Jesus Cristo morreu, ele foi ferido no Calvário, o que saiu dele? Água, sangue, espírito, para formar o quê? Uma noiva. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, formando esta noiva. Agora você vai para a igreja aí, irmãos, ouvir um pregador que não fere mesmo as pessoas. Ele não está lá, ele não está fazendo, ele não está formando uma obra-prima. Ele não está formando uma igreja. Paulo diz assim, eu estou zeloso de Deus. Eu tenho zelo, esses pregadores aí não têm zelo.
Você pensa que eles te amam, eles não te amam. Eles amam a sua carne, eles não amam a sua alma. Oh, irmão, talvez você vai ver isso muito tarde, mas tomara que você veja hoje. Amém. Aquela mocinha morrendo no hospital, ela não viu antes. Ela zombava daquela moça que ia no tabernáculo, que escutava o profeta pregar. Aquela mocinha passava na porta da casa dela, ela ficava zombando, mas Deus estava fazendo uma obra-prima. Aquela moça estava escutando a palavra de um profeta, e o profeta tem a ferramenta para preparar a obra-prima. As igrejas, o que faz as igrejas? Montou um tanto de pedra, diz o profeta. Aquelas pessoas decidem, Billy Graham diz, eu vou e converte em 30 mil. Quando eu volto não tem nem 3. Sabe por quê, diz o irmão Brana? Eles não têm a ferramenta para preparar a noiva, para lapidar a pedra. Eles têm montões de pedra, mas do jeito que tira lá, fica no monte do mesmo jeito. Mas o profeta tem a ferramenta para trabalhar a pedra. Ele esculpe essa pedra, ele forma nesta pedra a imagem de Cristo. As bases dela é Abraão, a fé. E foi levantando, passou para Isaac, depois veio Jacó, depois veio José, a perfeição. Aleluia. Eu fico, irmão, alegre, satisfeito de estar aqui nesta igreja, de estar aqui neste tabernáculo, de estar aqui, assentado nesses bancos duros como as irmãs assentam, não tendo uma igreja muito bonita, mas nós amamos este lugar. Eu amo esta igreja, eu amo vocês, eu amo esta mensagem, eu amo este profeta.